Olá, boa noite, doutor Murilo. Boa noite, Tudo bem? tudo bem? Boa noite a todo mundo. Bom, hoje mais um Web Hour, né, com o doutor Murilo. Já não é a primeira vez que a gente está aqui falando com ele, né? Queria agradecer a sua presença hoje, né? Doutor Murilo, que ele é ortodontista, ele é professor de pós-graduação e é speaker itself, é nosso é, parceiro desde o início aí, desde o projeto piloto. Doutor, fica à vontade, se quiser se apresentar, contar um pouco a sua trajetória aí com o Self, depois a gente vai mostrar um pouquinho dos casos clínicos. Então vamos lá, Thalita. Então, como a Thalita falou, eu estou desde o comecinho do Self, né? Estou na parte ainda desde o projeto piloto. A gente estava conversando agora há pouco o CleanViewer era um CleanViewer ainda no modelo bem mais antigo, bem mais, vamos dizer assim, rústico, né? Então, igual eu costumo falar, ele era mais rústico, ele não era tão vistoso, tão funcional quanto ele é hoje. E nós Uhum, começamos nesse formato, ainda era outro plástico, né? E desde essa época, a gente já vinha tendo sucesso, tá? Um dos casos que eu vou mostrar é um caso que foi tratado rapidamente, tinham alguns apinhamentos, e foi tratado foi um dos meus primeiros casos da Selfie, para falar a verdade, ainda no modelo antigo, ainda no CleanViewer antigo, né? Então, eu não tenho nem ele para mostrar para vocês aqui, tão antigo que ele é. Eu tenho apenas algumas imagens, mas vou mostrar uhum. para a gente relembrar um pouco, né? Sim. Então, vamos lá. É, Thalita, será que a gente começa a conversar a respeito? Espera mais um pouco? O que que você Pode acha? começar, se quiser colocar um caso, a gente vai discutindo sobre o caso. Certo. Fica à Então, eu vou vontade. colocar alguns casos assim, eu vou para uma trajetória, certo? Vou fazer uma Uhum, trajetória de casos bem legal. simples. Vou explicar como que a gente criou, como que eu quebrei a barreira do self, né? Uhum, E para quem estiver com medo de fazer, quem está fazendo a primeira vez, eu tenho colegas que entraram no meu clube no início, praticamente, do self. E estão fazendo o primeiro caso agora. Essa é uma uhum, realidade, né? Então, agora que tá começando a quebrar aquela barreira do medo do novo, né? Então, uhum. vou explicar como que eu quebrei essa barreira e para que quem estiver começando agora também quebrar a barreira, né? É o que a gente falou antes, né, doutor Maurílio? Também deixar claro aqui que o doutor Maurílio, ele é um dos nossos clube owners, né? Então, são parceiros que o doutor Maurício selecionou, né, para ajudar nessa Uhum. educação, para pegar mesmo na mão de quem vai iniciar, de que está iniciando, né, que ainda gera muita Uhum. dúvida, insegurança. Então, o doutor Maurílio é um dos que faz parte aí desse Club Owner e tá com os mentorados dele aí. Opa, tive um probleminha aqui, acho que na luz, Tranquilo. mas Ah, agora ficou mais escuro, mas tá dando. Não, tá não, tô te vendo funcionando. normal. Tá, tudo bem. Então vamos lá. Então, eu vou começar agora, vou começar com casos bem simples, explicar o que aconteceu, como que eu consegui mudar essa Uhum. minha, esse meu, essa, a minha perspectiva, a minha forma de trabalhar com alinhador, tá? Só um minuto que eu vou compartilhar aqui uma tela. Se quiserem deixando pergunta aí no chat, eu vou lendo pro doutor enquanto ele tá apresentando o caso, tá, pessoal? Só deixar que eu vou falando aqui com ele. Só um minutinho aqui que eu vou só ajustar ao vivo, né? Então, deu um probleminha aqui na luz, eu não sei o que Tranquilo, aconteceu. Vou ajustar vai lá, aqui. sem problema. Pelo menos não foi na internet, né? Né? Melhor. Melhor. Tá, vamos lá. Então, como que eu cheguei no self, né? O doutor Maurício me chamou, nós começamos a conversar e ele me passou uma outra realidade, um novo alinhador, uma nova forma de trabalhar.
E eu costumo associar toda mudança a, a uma nova adaptação. Então, eu sempre que eu converso com alguém e falo, olha, você está com medo? Imagina que você mora num prédio, onde você estaciona seu carro na mesma vaga há 10 anos. E, assim, de repente, você tem a oportunidade de ter uma convenção de condomínio, der uma vaga maior para você. Essa vaga é maior, é mais fácil. Só que ela não é no mesmo local que você está acostumado a estacionar há 10 anos. Então, você vai ter uma curva de aprendizagem para estacionar nessa vaga que pode assustar um pouco, pode incomodar um pouco. Então, essa pequena curva de aprendizagem, todos nós passamos. Eu passei, Thalita passou, todo mundo que estava acostumado a trabalhar de uma forma com alinhador, sofreu essa curva de aprendizagem. Então, hoje eu tenho uma vaga maior, que para mim é mais fácil de estacionar, mas eu tive que sofrer uma curva de aprendizagem, porque eu já estava 10 anos estacionando sempre na mesma vaga, tá certo? Uhum. E não foi só para trabalhar com alinhador, foi também até em questões de aula, como a Thalita falou, eu sou professor de pós-graduação, e eu tenho uma aula de algumas intercorrências, que nós antigamente tínhamos que fazer é, ajustes mirabolantes para corrigir um tipping, para corrigir alguma outra movimentação que o alinhador não estava conseguindo fazer, ou que... Por quê? Porque demorava muito para chegar, era um trabalho muito grande para você conseguir ajustar novamente aquele caso. Só que hoje, o que que a gente faz? Scan, 10 dias está com uma outra sequência. Começa que você recebia todos os alinhadores, agora você pode receber de acordo com Inicial. com a sua solicitação. Entendeu? Então, eu tinha todos os alinhadores, começava a dar um tipping, aquele canino não estava descendo, eu estava tendo algum outro tipo de problema. Então, a gente começava com nossos ajustes mirabolantes até nós conseguirmos retomar o caso e dar a sequência nos próximos alinhadores. Hoje, isso, eu vou falar para você, eu não lembro a última vez que eu tive que fazer isso. Porque eu começo a ter um problema, a gente percebe, dá um pause no tratamento, pede-se o refinamento, e essa outra sequência, a outra fase de alinhador, ela já vem do formato correto. Uhum. Ela já vem de uma forma que você não precisa fazer ajustes para corrigir, né? Sim. Então, isso foi uma outra adaptação. Essa aula de intercorrências, ela mudou completamente. Eu tive que me adaptar até nisso. E como que eu me adaptei? Eu simplesmente entrei na plataforma e fiz o meu caso mais complexo? Não. Comecei de baixo. Comecei bem simples. Peguei um caso bem tranquilo. Peguei um pequeno apinhamento, onde o paciente tinha um apinhamento bem leve, bem sutil, mas que incomodava a paciente. E aí, então, com uma sequência de poucos alinhadores, nós conseguimos resolver esses pequenos apinhamentos. Ela tinha uma queixa, essa paciente, de um pequeno apinhamento nos laterais, e na oclusal nós vamos perceber também um pequeno apinhamento nos incisivos inferiores. Visão lateral, antes e depois, e o que mais a incomodava era esse apiamento no lateral superior direito e esse leve apiamento inferior. Então, eu estou começando com essa nova plataforma, eu estou mudando, eu estou me adaptando a essa nova realidade. Vamos começar com casos mais simples, certo? Uhum. Para quem está acostumado já com o self, esse é o Clean Viewer, né? Então, uma visão do Clean Viewer de todos os ângulos, né? Então, essas foram as movimentações que nós fizemos nessa paciente, tá? 13 pares de alinhador apenas, e fizemos essa correção. Esse, esse não é o bruto, né, Thalita? Não é Aham. o rústico.
certo? Ah, tá, Essa isso mesmo. paciente, ela era uma paciente que não queria attachments Attachment, na outra. região anterior, né, nos dentes anteriores. Ela trabalhava muito com o público, então ela não queria expor que estava de aparelho e nós fizemos os attachments na região anterior, né, nos dentes anteriores, todos pela palatina, tá? Temos essa opção também. Legal. Radiografias. Inicial, final, na panorâmica. Temos esses terceiros molares dela que já foram solicitados a extração. Ela logo depois engravidou e eu acho que quando ela trouxer o filho dela para tratar comigo, eu vou solicitar novamente a Você não extração do fez. terceiro molar, muito provavelmente. Não fez? Quando ela trouxer o filho dela com 13 anos de idade, 12, 13 anos, ela ainda vai estar com esse molar aqui. E depois eu Com vou contar uma certeza. história de terceiro molar, uma experiência clínica minha de terceiro molar. E eu, como trabalho muito com correção do plano posterior, muitas vezes eu preciso remover esse contato prematuro posterior para conseguir efetuar a correção. E eu tenho uma dificuldade muito grande, muito grande. Eu não sei se você, Thalita, tem essa facilidade de solicitar a extração do terceiro molar dos seus pacientes, Sim. fazerem eu tenho uma dificuldade muito grande. Eu tenho até uma É, história que eu vou contar sobre essa questão de extração de terceiro molar. porque se eles não têm nenhum tipo de dor, se eles não têm nada, para eles, né, passar para que Sim. passar por uma cirurgia, Para né? quê? Então, eles são resistentes. Sim, sim, muito resistentes. Então, assim, o antes e depois dessa paciente, praticamente por slides imperceptíveis, né? Uhum, Imperceptível, né? Mas era esse lateral e o apinhamento dos inferiores. Como ela era uma paciente que ela falava muito com o público, então normalmente quando você fala, você expõe muito os dentes, os incisivos inferiores, e isso incomodava muito ela. uhum, Aí a gente foi complicando um pouquinho mais o caso. Outro caso relativamente simples, mas um caso que de um paciente que precisava, ele tinha uma tendência classe 3, mordida cruzada e um leve apinhamento, né? Então nós fizemos a correção dessa classe, desculpa, da mordida cruzada, e quando nós estávamos começando a corrigir com controle de erupção dos posteriores, para melhorar a classe 3 dele, a tendência à classe 3, ele foi transferido e foi para Florianópolis. E aí a gente melhorou, conseguiu corrigir a corrida cruzada, porém ele ainda ficou um pouco classe 3, tá? Mas a legal. mordida cruzada foi corrigida, Uhum. tá? Então, esse pequeno apinhamento foi corrigido também, coisa bem simples. Os dois sem refinamento. Os dois sem refinamento. Os dois sem refinamento. Esse é a visão, A expansão que tá tendo ali, né? sim, ó, expansão Uhum. para correção da mordida cruzada, o formato da arcada ficou bem diferente, né? Até semana passada eu estava falando isso com a doutora Ana Andrade, né? Como o selfie faz bem esse movimento de expansão, né? Expansão, Por ele, exatamente. por ele ser um alinhador mais rígido, né? A Exato. melhora que a gente tem no formato do arco, eu fico impressionada com os meus casos, quando monto um antes e depois. Por isso que eu ia falar para você. Você tirou as palavras da minha boca, você já antecipou. Eu tenho foi uma das coisas que eu senti diferença, a Sim, mudança o selfie, por ser um plástico um pouco mais rígido, eu tenho uma facilidade muito maior na correção transverso. sim, Muito melhor, muito mais fácil, né? Que é uma correção difícil para um alinhador. sim, É uma das correções mais difíceis. Eu falo, é simples, não. Giro de premolar, giro de dentes expulsivos e expansão, correção transversa para o alinhador, são movimentações que você precisa prestar bastante atenção, verificar se ele chegou
no local correto, no ponto certo, né? Para a troca Sim, do alinhador, né? sim. E tiveram eu vou falar para você, teve um momento de expansão que o que aconteceu? Eu percebia que o alinhador não estava conseguindo expandir. Uhum. E aí eu solicitei o mesmo alinhador, uma reposição de alinhador Posição? para conseguir fazer a expansão, tá? É. Para ele continuar aquela mesma movimentação e a gente conseguir a expansão, Aham. certo? Já esse paciente, ele não teve basicamente nenhuma alteração cefalométrica, tá? Pequenas, por causa que a mudança foi só mesmo transversa. Tivemos a correção aí do problema transverso do paciente. Aí o que aconteceu? Eu comecei a ficar um pouco mais confiante, né? No alinhador, um pouco mais confiante e comecei a dificultar um pouco mais os casos, né? Passei por um caso um pouco mais complexo de uma paciente com uma, um problema posterior oclusal, certo? Que deixava ela opa, passei, em classe 3, em classe 2, desculpa, em classe 2. E na minha Uhum. análise eu percebi que o problema não estava anteroposterior, o problema estava Sim. aqui atrás, nos terceiros, nos segundos molares, aqui ó, nesses molarezinhos aqui. E aí, uma mordida Profundo. relativamente um pouquinho profunda, e com pouquíssimos alinhadores, um planejamento bem feito. Os técnicos e os doutores seguiram o planejamento e a gente conseguiu fazer essa correção, a classe 1, apenas com um alinhamento e uma movimentação nos posteriores, né? Correção do plano oclusal posterior. Nossa, deu pouquíssimo alinhador. Eu já daria bem Pouquíssimo mais. alinhador. Se me mandasse Pouquíssimo essa alinhador. foto, Sim, pouquíssimo 10 alinhador. Olha a pares. coisa, olha a classe 2 como corrigiu, Sim, tá? Por quê? Porque foi visto que o problema estava aqui, ó, nesses contatos prematuros daqui dos últimos molares que foram corrigidos. Nesses contatos aqui, a gente ajustou o plano posterior, avançou a mandíbula e ela corrigiu, olha só. tá? Então, aí foi a sequência que gerou o sucesso dessa correção do classe 2, né? Da Muito classe bom. 2. Pouquíssimos alinhadores, né? E o que eu aprendi também, que a gente, como nós recebemos em fases, a gente pode fazer pequenas alterações. Isso facilitou muito. Nós voltamos a ser ortodontistas, não simples trocadores de placa. Então, no meio do caminho, a gente pode remover um attachment, colocar um attachment, a gente pode colocar um plano anterior, remover um plano anterior, ajustar guias de erupção em pacientes em crescimento, adicionar ganchos para melhorar a ancoragem ou não. Então, isso foi uma outra ferramenta que que eu aprendi a usar, né? Sim, E foi uma outra ferramenta que me ajudou bastante. E nos casos mais complexos, um número maior de alinhadores, onde a gente precisa, principalmente casos híbridos, quando a gente trabalha dessa forma, eu achei que o formato self foi muito melhor. Se adequou sim, muito mais a essa realidade, certo? Então, por exemplo, você ter a possibilidade de adicionar por exemplo, você começa a fazer um levantamento de mordida, por exemplo, daquela paciente que ela estava com mordida profunda, e você percebe que só os alinhadores eles não estão conseguindo melhorar, você pode acrescentar um plano anterior no meio do caminho, isso aí é. é ótimo, certo? Isso Eu é ótimo. uso bastante o plano anterior quando eu vejo que a mordida lá posterior não tá tão no final, que a gente Sim, sabe que acontece com o alinhador, né? Eu já sim, vou lá e solicito.
ou para o binário, né? Não está acontecendo aquela Sim. rotação, eu solicito bastante também. Eu vejo que você solicita bastante por causa do que você me pede, aí eu olho o É, ajuste de fase. plano anterior. E uma outra coisa também, é, você começou com uma criança, Uhum, uma mordida profunda, você corrigiu a mordida profunda. Está estável. Por que manter o plano anterior? Incomoda. Incomoda. Eu vejo pacientes falando: essa parte aqui, esses quadradinhos aqui atrás, eles estão me incomodando. Remove. Corrigiu, remove também. Você dá mais conforto para o paciente. Você tem todas essas opções. Não só para sim, ajudar você na mecânica, mas também para dar mais conforto para o paciente. com Certo? Então, por certeza. exemplo, removeram, você faz uma movimentação onde você está com a Tátima nos dentes anteriores, você percebe que aquela movimentação finalizou e aquilo está incomodando o paciente, por que não remover a Uhum, Tátima? Entendeu? Então, assim, você pode usar isso a favor também do conforto do paciente, com certo? Então, certeza. isso é muito, muito legal, muito interessante. Sim. Ó, É tem uma que, pergunta do Dr. pode Rodrigo falar, Guerreiro. pode falar. Nos casos com tendência classe 3 para expansão do transverso, ou usaria algum protocolo especial, como botões mais elásticos intermaxilares? Olha, eu vou ser bem sincero com você. Eu não gosto muito de elásticos para corrigir mordida cruzada, tá? Para corrigir transverso. Mas algumas vezes você precisa dessa ancoragem, né? Dessa força extra. Como o selfie ele tem o plástico um pouco mais resistente, um pouco mais rígido, ele ajuda, ele diminui a, a, a necessidade desses botões, certo? Então, algumas vezes é melhor você utilizar um, por exemplo, até um plano anterior para remover essa oclusal e o contato dos dentes Posterior. posteriores para Entendi. facilitar essa correção, certo? Da mordida cruzada. E depois você remove esse plano anterior e aí você tem essa correção. O que aconteceu algumas vezes comigo em relação a elásticos intermaxilares para correção de plano oclusal, quando ela é feita com botões, desculpa, para correção de mordida cruzadas, quando ela é feita com botões, eu tenho muitas vezes uma extrusão dos molares, né? Uhum, Algumas vezes ocorre essa extrusão. E essa extrusão, sendo mínima que seja, às vezes essa extrusão faz com que essa mandíbula avance mais ainda. Então, eu tento evitar isso para evitar essa extrusão dos molares. Se eu extruir esse molar, essa mandíbula, se for um paciente que tem tendência classe 3, ele vai avançar mais ainda essa mandíbula e vai me dar mais dificuldade, eu vou ter uma dificuldade maior para na correção dessa mordida cruzada. Desculpa, da mordida cruzada não, da classe 3, sim. né? E aí ele perguntou qual foi a troca de alinhadores, quantos dias? Olha, troca de alinhadores. Agora nós vamos entrar numa polêmica aqui muito grande. Cada um tem uma. Cada um tem uma forma. A minha Sim. expertise com alinhador, ela me mostrou que a troca de 14 em 14 dias, ela foi mais eficaz do que a troca de 10 em 10 dias, tá? Eu prefiro 14 em 14 dias, certo? Como eu falei agora há pouco para a Thalita, eu tive casos onde eu estava corrigindo um transverso, né? Expandindo uma maxila. Eu percebi que o caso não chegou, não movimentou o que estava programado, certo? Eu solicitei uma reposição de um alinhador, para trocar por um alinhador novo com a mesma movimentação, para ele Uhum, conseguir chegar naquele ponto e depois ele acompanhar e continuar, tá? Se eu precisei de mais tempo, imagina se eu estivesse trocando em 10 dias, certo? O que eu tenho visto, às vezes, muitos casos, se o paciente é super colaborador, dependendo das movimentações, a troca de 10 em 10 dias faz com que a gente consiga acelerar o tratamento realmente. Mas, na grande maioria, quando os pacientes não são tão super colaboradores, dependendo da movimentação, por exemplo, uma expansão,
eu não vou trocar de 10 em 10 dias. Vou dar tempo para o alinhador agir. Um giro de premolar, eu não vou trocar de 10 em 10 dias, eu vou dar tempo para o alinhador agir, né? E aí, isso me causava muita recidiva. Então, tinha Sim. mais recidivas quando eu trocava de 10 em 10 dias. Então, assim, eu acelerava o término, o primeiro término do tratamento, mas aí eu tinha mais recidiva. E aí, o que acontecia? Eu acelerava o primeiro término e estendia o caso com recidiva. Eu trocando de 14 em 14 dias, eu tenho uma quantidade menor, desculpa, de recidiva, não, de refinamento, né? Eu tenho uma quantidade menor de refinamento, e eu acelerava, eu acabava diminuindo o tempo total de tratamento, né? Então, se você me perguntar de quanto em quanto tempo você trocaria, você nunca trocou? Eu já troquei até de 7 em 7 dias. Eu desensibilizei uma moça que ia casar, queria ajustar o lateral para sair bem nas fotos do casamento. Eu troquei de 7 em 7 dias. Eu tirava a sensibilidade com laser das movimentações, tá? Acelerava o metabolismo com laser, mas é, eu não aconselho trocar de 7 em 7 dias, 10 em 10 dias. Eu gosto de trocar de 14 em 14 dias, né? Uhum. Tá? A minha expertise, certo? Agora, Sim. tem doutores que trocam de 10 em 10 dias, conseguem avaliar se você conseguir avaliar que o paciente está tendo uma boa é um paciente colaborador e ele está tendo Colaborativo. um resultado, troca de 10 em 10 dias, você vai acelerar o caso. Mas que Uhum. não gere mais refinamento para você, né? Até porque o refinamento, principalmente quem trabalha com self. Quem trabalha com self, você vai pagar pelo refinamento, né? Sim. Mais refinamento você gerar, mais custos você vai ter naquele paciente, né? Sim. E aí tem Certo? uma outra pergunta desse caso de expande usando estagiamento ou direto todo o setor? Você fez o estagiamento lá para expandir. Estagiamento. Sim. Estagiamento. Olha, também, cada caso é um caso. Eu costumo dizer, olha, biologia 12 mais 12 não são 4, é mais ou menos 4. Então, vai ter Sim. caso que você vai olhar, tá simples, dá para expandir o setor inteiro. Mas tem Uhum. casos que você tem que solicitar o estagiamento, porque ele vai travar em algum momento. Aí você solicita o estagiamento, né? Então, é muito complexo, não é uma receita, né? Eu É. não vou passar, não tem como eu chegar e passar uma receita agora de bolo para você, né? E você conseguir resolver isso aí. Então, nessa paciente, que o problema estava aqui atrás, nesse contato, a gente teve uma melhora muito grande nesse avanço mandibular, né? A gente só ajustou o contato posterior e avançou a mandíbula, tá? Então, ela teve uma melhora muito grande. A gente já teve uma... Essa paciente foi um caso um pouco mais complexo, né? Então, eu fui gradativamente aumentando a complexidade dos meus casos, gradativamente aumentando. E aí fui tendo mais segurança com self, e hoje praticamente trabalho só com self, né? Basicamente só self. Ó, e temos uma pergunta aqui até em Ah, espanhol, Dr. Manuel Garcia. É uhum. possível pedir um attachment na lingual de um premolar para fazer um movimento binário? Sim, né? Sim. Tanto o Seu, botão, né? sim. Tanto o botão quanto o attachment, né? Tanto os Uhum. recortes para botão quanto o attachment, certo? Agora eu vou falar um pouco de movimentos binários, tá? A mecânica de alinhador ela é uma mecânica um pouco diferente, tá? Da mecânica com um aparelho fixo. No aparelho fixo, você tem um trilho e um bracket que vai limitar aquelas movimentações, porque ele está preso naquele fio que corre no trilho, certo? Então, quando você faz um binário utilizando um aparelho fixo, você não precisa se preocupar muito com a força que esse elástico está fazendo. Porque vai chegar uma hora que o próprio fio vai travar. Sim. Agora, se você faz um binário com elásticos num aparelho, num paciente que tem alinhador, que está com alinhador,
você tem que prestar bastante atenção se você não vai acelerar essa movimentação mais do que o alinhador está planejando, né, essa movimentação. Então, por exemplo, o que acontece muito, eu vi acontecer muito com alguns colegas que tinham um pouquinho menos de experiência e estavam com dificuldades de corrigir um giro de um premolar, por exemplo, que eu acho um dos movimentos mais difíceis para o alinhador é corrigir giro de premolar. Sim. Por incrível que pareça, é um dos mais difíceis. Tanto que Uhum. o número de alinhadores, quando você tem um caso que você tem que girar o alinhador, ele vai lá para cima, e você não entende. Sim. Poxa, mas como que esse caso é muito mais complexo, usei menos alinhadores e esse tão simples, está usando tantos alinhadores? Por causa do Sim. giro. Então você Exatamente. pode optar, você quer diminuir o número de alinhadores? Põe um fixo, corrige, pelo menos o giro do premolar, faz um binário ali, e depois você põe alinhador. Você vai diminuir aí, às vezes até metade do número de alinhadores, Com né? certeza. Aí vamos voltar naquela história. O binário, a gente está colocando o elástico. Imagina o elástico em dois dentes, corretos, que estão sendo que tem um plástico segurando. E esse plástico ele tem uma movimentação, uma sequência de movimentação. E muitas vezes você tem que prestar se esse elástico não está fazendo com que esse dente vá mais rápido do que essa sequência. Porque aí você vai causar uma desadaptação do alinhador, né? Então, na hora que você estiver utilizando o elástico com botões para ajudar no giro de um premolar, você presta bastante atenção se você não está colocando um elástico de uma força que acelera esse giro mais do que o que está programado na movimentação do alinhador. Tá? Deu para entender, Thalita? Sim, 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 porque o que acontece? Se esse premolar corre mais do que o alinhador, ele vai desadaptar. Aí você vai ter que fazer o refinamento de novo. sim, Ah, mas você falou que você usa menos artifícios agora que você está trabalhando com selfie. Você não usa elástico, botões? Eu uso, continuo usando. Continuo usando. Só que no momento que eu preciso ajustar, eu ajusto entre as fases, né? Eu sim, já troco aquele momento entre as fases. Eu não preciso fazer aquelas armações mirabolantes de elásticos para uma extrusão, para um giro, para ele encaixar novamente no alinhador para eu dar sequência, né? Eu paro uma fase, faço o escaneamento e depois continuo na outra fase, sim. certo? É, a possibilidade do fluxo do self ajuda muito nessas Ajuda muito, intervenções. ajuda muito, ajuda muito. Mais alguma pergunta do binário? Alguma coisa? Agora não, Agora não. Tá. tranquilo. E aí, um dos meus primeiros casos de selfie, esse eu não tenho numa próxima eu vou conversar com a Thalita, até para solicitar para o TI, porque Uhum, não tenho mais na minha plataforma, é tão antigo que é, porque é um outro formato de setup, né? Isso é primeiro setup, na época ainda de plano piloto, né? Não estava nem no mercado, né? Aquele sim. setup era um plano piloto. E foi um paciente que chegou com um aparelho fixo de um outro colega. Olha o terceiro molar aqui de novo. Chegou com um aparelho fixo de um outro colega e difícil, difícil. Paciente difícil. Eu acho que o meu colega, o meu colega até ficou feliz quando ele Agradeceu. agradeceu a Pega que é migração, sua. né? É. E ele tinha um apiamento e um apiamento inferior, que a gente vai ver agora, um leve apiamento superior, que já estava inicialmente corrigido com o fixo superior, ele estava só com o fixo superior, sem banda, e ele deu trabalho mesmo com o alinhador para usar. Ele chegava comigo, eu conversava, eu falei, olha, eu vou falar para o seu pai, cara, que você tá enrolando a gente. Não, doutor, por favor, não fala, não fala, não fala. Vou colocar fixo em você. Eu tive que negociar com ele várias vezes para ele conseguir usar para ele conseguir usar o alinhador. E era basicamente isso.
um dos meus primeiros casos, esse apinhamento aqui na região de premolares, de incisivos, né? O superior estava corrigido, mas ainda tinha um leve apinhamento, certo? E eu tinha que inclinar esses molares também, os inferiores, fazer essa correção aqui. Olha. 14 pares de alinhador, tá? Ainda é o Szinho de selfie. Antigo. Esse aqui são os modelos iniciais, só tem a imagem, né? Isso era um arquivo que antigamente vinha um arquivo em PDF, vinha Uhum. na plataforma, onde você baixava esse arquivo em PDF, onde tinham as imagens, né? E os IPRs. E esse é o final, né? Eu não tenho o Clean Viewer antigo para mostrar. Vou pedir para a Thalita solicitar para mim Sim. no próximo evento eu consigo mostrar. Tá? E aí, olha o premolar dele aqui, hoje, como é que tá. E aí eu vou contar a história que eu falei para você que é contar do premolar, que não tem nada a ver com ortodontia, mas é uma história, uma experiência clínica que eu tive. É. Hoje, eu solicito a extração do premolar, tem alguns casos que eu não consigo fazer sem a extração, principalmente quando eu tenho movimentações no plano posterior, ou uma distalização, algum outro tipo de movimentação. Eu converso com o paciente e falo, olha, se você não fizer, eu não vou tratar, eu não vou conseguir corrigir. Tem algumas movimentações que eu percebo que eu consigo, e no momento de solicitar, eu já fui muito mais rígido no momento de solicitar a extração do premolar. Os Até terceiros, né? que, desculpa, dos Os terceiros terceiros. molares. Falando besteira aqui. Dos terceiros molares, né? E aí, por que hoje eu estou um pouco mais flexível, porém sempre me resguardando de uma solicitação assinada eletronicamente. Sim. Hoje você faz uma solicitação pelo próprio sistema, dependendo do sistema que você usa, ele já solicita que o paciente faça uma assinatura eletrônica. Eu faço essas solicitações, eu tenho as solicitações desses pacientes, porque eu tinha uma família que eu tratava muito, a família há muito tempo, Uhum. e chegou um momento que tratei primeiro um irmão mais velho, depois as duas irmãs. E estava numa situação muito semelhante, do premolar já causando riscos ao segundo molar, né? Tá. E eu ia precisar de uma movimentação desse segundo molar para fazer um ajuste, né, do caso. E eu solicitei a extração dos terceiros molares. Eu solicitei as extrações dos terceiros molares, a menina saiu um pouco com medo, porque cirurgia é uma coisa que assusta, né? O nome cirurgia já assusta. Sim. Saiu satisfeita, adolescente, e esperei as 3 semanas, que era o retorno dos pacientes, faltaram. Chama o paciente, não responde, chama o paciente, não responde, até que vem a resposta da mãe, por WhatsApp. Nós não vamos mais fazer o tratamento, nós não vamos mais fazer, não, nós não vamos continuar o tratamento, vamos interromper o tratamento, porque a gente não concorda com a extração do terceiro molar. Aí Nossa. eu falei, conversei, tentei explicar, cheguei e falei, ó, não, porque passou em um outro colega falou que talvez não fosse necessário, a extração do terceiro molar, faria o tratamento sem as extrações, só que já estava numa situação de risco grande para o segundo molar, entre outras coisas, e iria atrapalhar na minha movimentação. Resumindo, Uhum. os pacientes não voltaram mais, os pacientes onde eu tratava a família inteira, certo? Espero que ela não sofra com esse terceiro molar, que não vão extrair, Sim. certo? Mas agora eu tô solicitando as extrações de uma forma, eu tento Mais explicar o tranquilo. máximo possível, né? Mas mesmo assim, a gente ainda encontra uma certa Sim. dificuldade aí de comunicação com os pacientes.
sim, eu faço a mesma coisa. Eu mostro o risco que corre e faço o pedido, né? Aí vai depender deles. E só que eu não fico cobrando também, não. Aí vai deles, a não ser que eu faça uma distalização, como você falou, você ia Sim. precisar movimentar o segundo molar, né? Aí não tem como mesmo. Às vezes você tem que verticalizar o molar para conseguir um pouco mais de Sim, espaço. Não tem jeito, você tem que fazer. Você não vai conseguir. é. Você não vai conseguir fazer. E assim, chegou num ponto com essa família que eu passei o nome de umas 3 cirurgiões bucomaxílicos e falei Uhum, assim, ó, você consulta esses certo. colegas, se eles disserem que você não precisa fazer nenhuma extração, são pessoas que eu conheço, que eu confio, se eles disserem que você não precisa, que não tem, você me avisa porque eu preciso me atualizar. Eu falei, eu preciso me É, atualizar. Aí, não, tudo bem, a gente compreende, tudo, mas é que ela não quer fazer a cirurgia, não quer fazer a cirurgia. Eu falei, tudo bem, então não tem problema. E aí, perdi os pacientes por é, causa desses terceiros molares, dessa história do terceiro molar, né? não é fácil. Ele também com poucas alterações cefalométricas, né? Uhum, Só realmente bem leves em relação a incisivos, tá? Torcionamento de incisivos. E 14 pares de alinhador, com a inclinação dos molares inferior, a correção daquele apinhamento, né? E um dos meus primeiros tratamentos com selfie, certo? Sempre sendo o protagonista, né? Então aqui vai estar o seu nome, isso é que é legal. Isso foi um negócio que foi bem legal, acho que foi uma sacada que voltamos a ser ortodontistas, né? Agora nós somos os protagonistas. E isso sim, foi, assim, acho que foi uma das melhores coisas que aconteceram no momento que o aparelho veio, o dentista, o ortodontista foi para frente das caixinhas do aparelho, sim. né? O nosso E isso paciente não fazer propaganda de uma marca, né? Fazer a propaganda do fazia tratamento dele propaganda que... do tratamento dele, Exato. certo? E agora eu vou mostrar um caso que está em andamento, não está finalizado, é um caso bem complexo, uma história longa também, que aí depois a gente pode bater um papo Isso aí. para Tem só uma continuar. pergunta aqui do Dr. Pode falar. Rodrigo, Sim, pode falando do falar. binário que a gente estava conversando, né? Em Sim, termos de porcentagem, usando binários com elásticos para giros de premolares, quanto poderia acelerar a velocidade do movimento para evitar esta desadaptação do alinhador? vamos lá. O alinhador, ele não sabe que você vai usar o binário, ele entende que ele vai usar o binário. Aí que tá a Thalita, que participa diretamente dos planejamentos, né, Thalita? Uhum, Eu indiretamente, nem indiretamente, é ela que participa diretamente, então eu vou até pedir que você me ajude nessa interpretação, aham, tá? Então vamos lá. O alinhador, ele não sabe qual a velocidade, qual a força do elástico que você vai colocar, sim, tá? Então, ele não vai saber a força do elástico que ele vai colocar. Então ele vai seguir uma sequência, acreditando que uma sequência de movimentação, acreditando que ele vai fazer aquela movimentação. O elástico ele vai só ajudar nessa movimentação do premolar, certo? sim, Agora o que você pode fazer é corrigir antes do alinhador. Aí você ganha velocidade. uhum, Certo? E o elástico está ali para ajudar na movimentação, certo? sim, Para ajudar aquele plástico a movimentar o premolar, sim, mas não para girar ele mais rápido, porque se ele girar ele mais rápido, vai acontecer o que eu falei. Ele vai desadaptar, uhum, e aí você vai ter que corrigir essa desadaptação, né? Então, o que pode acontecer? O elástico não está conseguindo girar, aí você usa o binário para ajudar. E aí você vai só, vendo se ele está seguindo, isso. certo? Eu quando eu solicito, por exemplo, qualquer tipo com acessório, eu falo que, né, que eu vou utilizar, por exemplo, eu vou utilizar binário, e aí muitas vezes eu peço para acelerar, mas não muito, eu peço para Não acelerar muito, apenas um pouco, e não falo a porcentagem, mas falo que eu vou utilizar aquele acessório, e é o que o Maurílio falou, né?
Você tem que ficar checando sempre ali, ver a adaptação e o ajuste de fase do self está aí para ajudar a gente. Se precisar remover, né, aconteceu, se precisar parar a produção, pedir um refinamento, então esse fluxo ajuda bastante também com o self, tá? Essa questão Sim, aí de utilizar acessórios. certo. Será que acho que deu para É, esclarecer, né? sim. Para ele. É, porque a sequência de movimentação do giro, ela tá lá, né? Uhum. Deixa eu colocar aqui. Está em andamento. Então, vou falar um pouquinho. Esse caso é um caso, tá dando para ver? Que esse caso Sim, não está nem em PowerPoint. Eu peguei só um PDF de uma explicação que a gente mandou para um colega, dá tá? sim. Ele está em andamento, não está finalizado. Essa é uma aluna, é uma dentista, aluna de pós-graduação, e ela, classe 2, na queixa principal, ela tinha uma disfunção, ela tem uma disfunção temporomandibular, né? Ela falava que ela tinha um cansaço na mastigação, né? Não, os lábios não apareciam. Ela, classe 2 e não queria operar, não ia operar, né? E aí a gente tentou falar, vamos tentar melhorar, eu, o doutor Genésio, outro professor dela, e o doutor Rodolfo, vamos tentar melhorar com o controle de plano oclusal posterior. Iniciamos ela, ó, o caso da Amanda. E ela, né? Porque ela também era aluna da pós-graduação, então ela também, hoje ela já é ortodontista, né? Uhum. E aí nós vamos tentar corrigir tentar melhorar esse relacionamento mandibular apenas com o controle do plano oclusal posterior? Vamos. Então nós começamos a tratar ela com uma mecânica de múltiplas alças, certo? E elásticos, e conseguimos melhorar um pouco a classe 2, certo? Ela começou a melhorar, não ia fazer, era muito difícil, falamos, olha, pode ser que a gente não consiga corrigir a classe 1, né? Totalmente dela. Então isso é um caso híbrido, né? Uhum. Começamos a tratar você vê que já só nós posicionarmos melhores o plano posterior, olha como ele começou a corrigir aqui a classe 2. Então, tem toda essa movimentação que nós começamos a fazer com a Amanda, até que chegou um ponto que a Amanda chegou para a gente e falou, professor, não consigo mais usar o fixo, está doendo tudo. E a mãe dela teve um problema de saúde, então ela estava cuidando da mãe, ela faltava nas consultas, não conseguia ir, então, enfim. Vamos tentar de uma outra forma. Vamos, então, Amanda, tentar de uma outra forma? Vamos. Aí, nós tínhamos que continuar aquela sequência, só que nós não tínhamos o fio para fazer o sequenciamento de extrusões e intrusões para corrigir o plano posterior. Aí nós colocamos batentes, né? Nós colocamos fizemos aqui um levante de mordida, né? Com resina. E fizemos o primeiro, solicitamos o CleanViewer com as instruções dos premolares, para encaixar o premolar primeiro, para depois corrigir os molares. Para explicar isso para o centro de documentação, para Ernesto e para a Thalita, para explicar isso, como é que eles vão entender? Porque na cabeça, quando chega para vocês, levar para a oclusão, né? Uhum. Então, e a gente começou a explicar e a gente entendeu o quê? Vamos solicitar uma parte de movimentação. Quando chegar no momento X, nós paramos e escaneamos novamente, vamos remover esse levante e continuamos na segunda etapa. Passou a primeira etapa, certo? Conseguimos fazer essa extrusão desses premolares, conseguimos ajustar, mas a classe 2 está bem melhor, ficou bem melhor, e entramos na segunda etapa. Ela teve um outro problema de saúde, nos abandonou, mas ficou com Nossa. uma contenção. Resolveu todos os problemas pessoais,
voltou. E agora a gente deu início à segunda etapa, que vai ser essa finalização aqui. Quando o caso estiver finalizado, aí a gente volta a conversar aqui, eu mostro esse caso finalizado, do princípio ao fim, certo? De correção do plano. Esse daí foi basicamente só correção do plano oclusal posterior, tá? Mas Olha a muito bom. inclinação dos incisivos dela como melhorou. Você lembra como é que estava, Thalita, no começo? Sim, É, mas volta então lá. essa foi. Muito bom. Tá? Então, esse é um caso bem mais complexo e que dá para fazer alinhador. Então, o que que eu falo? Qual o melhor aparelho? O melhor aparelho é o aparelho que você domina mais. Exatamente. Entendeu? Você tem a expertise do seu tratamento, né? A Ah, expertise é sua, certo? sim. Não é não é da marca de alinhador que você vai utilizar. A expertise é sua. Se você souber usar, você vai Sim. fazer um bom tratamento. Eu tava com um caso agora também. Vou ser sincera, nunca fiz um preparo cirúrgico com alinhador, só me sinto segura com o aparelho fixo. Fiz com o aparelho Uhum. fixo o paciente, assim, na semana, um mês depois da cirurgia, passou em medicina em São Paulo. Aqui eu sou em Sim, Ribeirão Preto. sim, Falei, Ribeirão. vamos colocar alinhador. Então, assim, Sim, eu domino a técnica agora, né? Que ele já fez a cirurgia, agora a gente vai lá, vai colocar o alinhador. Então, vai muito ali do seu conhecimento, né? Da fase do sim. paciente, isso que você falou que a paciente não aguentava mais. Eu tenho muitos pacientes meus que eu finalizo com alinhador agora. É, Ele por chega exemplo, numa época que ele não quer mais, aí você fala, vamos trocar por alinhador, o paciente super anima. sim. Casos cirúrgicos. Não, tem momentos que quando você troca para o alinhador, é a glória, né, do paciente. Tá? É Sim. a melhor coisa, é muito mais confortável. Casos Uhum. cirúrgicos, eu também, particularmente, dependendo do caso, você tem que conversar muito com o cirurgião, tá? Sim. Cirurgião que faz, que trabalha com você, tá? Sim. Aí vamos supor que você fez um planejamento onde você vai seccionar a mandíbula em 3 pedaços, maxila, desculpa, em 3 pedaços. Tratar com alinhador dessa forma é muito difícil. Sim. É muito difícil. Ah, é só. Não vai seccionar em 3, fazendo um effort, ok, é mais fácil. O grande problema também tá depois, no momento de fixação, para Sim. colocar as placas. Nesse momento, ele não tem os brackets para fixar. Então, você tem uma classe 3, você tem um giro muito grande para corrigir. Ele vai ter que colocar um parafuso com calibre muito forte para ele conseguir fixar e passar e colocar as placas. No momento que ele coloca esse parafuso muito com calibre alto, ele pode gerar um problema na mandíbula, até uma fratura, ou então encostar numa raiz, por exemplo, de um molar, de um premolar, certo? Sim. Então, sinceramente, coloca um bractezinho, deixa ele fazer o trabalho dele, porque quando você tem um giro muito grande, a musculatura tá 18 anos daquela forma. Imagina ele brigar com aquela musculatura que está 18 anos naquela. Você vai girar a mandíbula, para ele travar aquilo ali, vai ser muito É. difícil. Aí o que que vai acontecer? Mesmo com brackets, mesmo com bandas, às vezes a banda solta, o bracket solta no momento dele travar, antes de colocar. Sim. Tá? Então, assim, tanto que quando eu tenho um paciente nesse momento de cirurgia, e ele está com brackets, ele está com bandas, eu removo as bandas, refaço as bandas e mando para o cirurgião, para não correr risco. E aí depois tira tudo, e aí põe o alinhador, Sim, entendeu? Aí não, põe o agora ele alinhador. tá. Né? Deu 14 pares para finalizar o Sim, caso então aí dele. põe o O alinhador. paciente fica super feliz, É. Mas fique super esperto, Thalita. empolgado. Faz pouco tempo, né? Fique esperto com o funcional dele, tá? Ah, sim, Fique esperto com o funcional dele, porque o funcional dele vai tentar jogar isso para para trás. voltar, né? Vai Ele tentar Era voltar. classe 2. É, É, a vai tentar voltar. estabilidade, né? A estabilidade funcional dele vai tentar jogar ele para trás. Sim. Mas a gente segura. Isso aí, ó. Doutor Ó, Rodrigo Guerreiro tá comentando aqui, ó. Excelente abordagem para um caso muito complexo. Isso aí, começar muito com o fixo, obrigado. né? E depois finalizar ali com o alinhador. Você tem que ver, ó, não tem como a gente chegar aqui e passar uma receita de bolo, certo?
Cada um tem uma expertise. Pode ser que tenha um colega que comece, finalize ali com alinhador muito melhor que eu. Mas em alguns momentos eu preciso fazer um caso híbrido, entendeu? Sim, Porque a minha expertise me leva para aquilo. Eu não sei. Então, o melhor aparelho, eu falo, o melhor aparelho é aquele que você sabe usar, entendeu? O melhor aparelho é o que você sabe usar. Qual que você sabe usar? Esse? Então, esse é o melhor aparelho. Você tem consciência do que você está fazendo, você tem consciência onde você vai levar o paciente, você vai levar ele para a melhor situação final? Ótimo, então use esse aparelho, é o melhor aparelho que tem, sim, né? com certeza. É. Doutor, muito obrigada. Tem mais alguma pergunta, pessoal? Fiquem à vontade. Lembrando que essa aula, para quem às vezes chega atrasado, fica no YouTube e depois no Horta Education também, tá? Vocês podem ver quando quiser aí, se tiverem mais alguma. Se não, Alguma pergunta? pessoal, tranquilo. Obrigada, viu, doutor, por mais uma Obrigado, Thalita, vez obrigado a todos. estar presente aqui conosco, tá? Até a próxima. Em breve a gente volta para mostrar esse caso finalizado. Nesse caso, vai finalizar, vai ficar legal. A gente Isso. vai mostrar ele sim. Isso aí. Obrigada, viu, gente? Foi um prazer. Boa Obrigado, tchau, tchau. noite. Tchau, Boa tchau. noite. Tchau.